E olha nós aqui, com esse cabelo lindo, maravilhoso, desgrenhado e crespíssimo. Tá crescendo, gente. Eu tô deixando crescer para mudar o corte. Boa noite, meu amor. Boa noite, meus amores, minhas amoras. Hoje nós estamos... Eu tô com um papelzinho aqui hoje, para não perder a pauta, né? E vamos lá, vamos aproveitar, deixar o Instagram falar com a gente, né? Porque tem muita coisa boa hoje. Muita mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse negócio aqui. Isso, aí. Agora eu aprendi a fixar comentário, que legal. Bom, meus amores, olha só que gostoso, que delícia. Hoje nós temos um monte de coisa para falar, um monte de coisa para conversar. Tenho novidades, que se Deus quiser eu vou conseguir passar para vocês hoje. E também tem o nosso oráculo, claro, né? Óbvio. Mas o nosso oráculo, a gente vai conversar com ele depois. Primeiro nós vamos conversar aqui sobre algumas coisas. Eu quero perguntar um negócio para você. E para você que está assistindo o replay, tanto no IGTV quanto no YouTube, eu acho que vai ser bem importante o que a gente vai tratar, vai conversar hoje. Então, não perde, fica atento. Porque o oráculo da semana veio para o Instagram, por quê? Porque nós somos malucos, eu acho, né? Enfim, dessa forma, pelo menos a gente tem aquela hora certinha do Instagram para a gente poder fazer nosso programa, né? E eu quero conversar um pouquinho com você agora, com você ao vivo e com você que está no... Eu vou lá buscar minha água, gente, e largo minha água lá em cima da geladeira. Se não for o marido trazer para mim, eu fico com sede. Olha que louco. Vamos lá? Esse momento agora que nós estamos vivendo é um momento muito especial, né? É um momento muito especial porque é um marco na história da humanidade. Não é um evento qualquer. Nós estamos desde do começo de março, né, em isolamento, alguns com certas regalias, outros nem tanto, mas estamos nesse isolamento. E eu quero parar para pensar com você hoje uma coisa bastante interessante, bastante importante. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo que estão gerando a realidade que nós estamos vivendo hoje? Você já parou para pensar que são os nossos pontos de vista que criam a nossa realidade? Você já parou para perceber o quanto isso é importante? O quanto o teu ponto de vista, o meu ponto de vista é importante para a criação da nossa realidade? Você já percebeu que quem está vivendo, continuando a viver normalmente, quer dizer, normalmente dados as circunstâncias, né? E fazendo a diferença de verdade mesmo, sabe? São as pessoas que não estão atirando pedras e nem alimentando as fogueiras de vaidade que nós estamos vendo acontecer por aí. Você já parou para perceber o quão importante é esse momento para nós ficarmos perdendo tempo? Gastando tempo, talvez? Atirando, apontando para as coisas e continuar na conclusão de procurar o certo e o errado das coisas. Quem está certo, quem está errado, por que está certo, por que está errado. Sabe? E ficar nesse lenga-lenga, nessa reclamação. Eu estou falando isso para vocês porque até essa semana eu estava postando, aproveitando modinhas e postando modinhas também e procurando quem era o certo, quem era o errado dessa brincadeira e de muitas outras. Entendeu? Ao passo que qual o movimento que o universo espera de nós? Um movimento em prol daquilo que é melhor para nós. E não um movimento contra aquilo que não é legal, que não é bom para nós. Olha como tem uma diferença imensa. E essa diferença imensa vai ser ainda maior quando a gente for falar sobre o nosso próximo assunto. Que é bem mais profundo, é bem mais intenso. Mas eu quero que você perceba isso. Olha, eu vou tomar como exemplo a frase da própria Madre Teresa de Calcutá. Não me convide para movimentos contra a fome, contra a guerra. Quando vocês fizerem um movimento pela paz,
pela comida para todos, aí vocês me chamam. Agora, movimentos contra alguma coisa não me interessam. Você consegue entender essa questão? E eu estou falando que eu cheguei a postar. Essa semana mesmo eu cheguei a postar. Entendeu? E eu não estou querendo dizer com isso que eu sou a favor ou contra alguém. E também não estou em cima do muro. Eu tenho minha própria ideologia, tenho minha própria convicção. Mas qual é a minha convicção? A minha convicção é aquilo que é bom para mim e sendo bom para mim também será, por efeito borboleta, fará o bem para o meio aonde eu vivo. Ao invés de eu ficar pregando algo anti alguma coisa, olha o erro que eu cometi. Erro sob o meu ponto de vista, né? Sob a minha percepção, não é nem ponto de vista, porque eu continuei seguindo o meu caminho a ponto de corrigi-lo, tá? Enquanto eu estiver anti alguma coisa, contra alguma coisa, e eu vou te dar uma prova disso, nós temos hoje uma nação inteira reclamando do seu presidente, porque é um presidente incompetente, é um presidente inapetente. E eu posso falar isso não por julgamento, é porque ele de fato é. Porque eu percebo que ele é absolutamente inapto e absolutamente impraticável no cargo em que ele ocupa. Mas isso não é porque eu estou julgando, é porque ele o é, de fato. É uma percepção. A minha vida vai continuar. E aí é onde está a grande questão. A diferença entre julgamento e percepção é isso. Quando você julga, é porque você fica espezinhando, você fica fazendo campanhazinha contra, e você fica... Não, eu não dependo do presidente da República para viver minha vida. Eu não dependo do governo para viver minha vida. Muito pelo contrário, eu sou patrão deles, como você também é, como todo mundo é. Então, qual que é a minha atitude ante a isso? Ok, ele é inapto, ele é incompetente, ele é egoísta, ele é absolutamente inerte para a minha vida. Então, ok, então eu vou seguir a minha vida, tocar a minha vida e fazer o melhor para mim. Porque se eu fizer o melhor para mim, eu vou estar fazendo o melhor para o meio em que eu vivo. Você consegue perceber isso? Ao invés de ficar procurando culpados e tentando e entrar na conclusão de procurar o certo e o errado de tudo à minha volta, eu fiz o quê? Eu parei e comecei a encontrar o melhor de mim para mim mesmo. E o que a minha vida fez? A minha vida começou a andar de novo, porque ela tinha paralisado. Eu passei 15 dias aí na conclusão e no julgamento e a minha vida paralisou. Olha como é importante isso. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem para nós hoje, esses 15 minutos iniciais eu quero dedicar a isso, exatamente por isso. E se você hoje parasse, respirasse profundamente e percebesse o quão potente você é e capaz de dar luz à tua consciência e parar de mentir para você mesma, de dar luz ao teu caminho e poder perceber, saber ser e receber a magnificência de tudo o que existe. Porque a gente fica parado no tempo e esquece que o tempo não existe. Gente, entendam que essas dimensões que fomos nós que criamos, nós mensuramos. Nós criamos tempo, espaço e profundidade, tá? Tempo, espaço, profundidade. Para quê? Para poder controlar, porque a gente achou que a gente podia controlar tempo e espaço. Você está entendendo a situação? Isso é muito importante. Nós criamos as dimensões, nós criamos inúmeras dimensões porque nós achamos que podíamos controlar o universo, o multiverso. E a partir do momento em que nós descobrimos que nós não éramos habitantes de um único universo, e sim que nós moramos, esse nosso universo que nós conhecemos, ele está dentro de um multiverso, que há bilhões e bilhões de outros universos como o nosso, ou até maiores do que o nosso. Foi nesse momento que nós descobrimos que o tempo não existe. O espaço não existe. Porque nós somos expansíveis, sem medida, além de qualquer medida, além de qualquer possibilidade. Você consegue perceber quanto isso é importante e profundo? Nós somos além da medida.
apométricos, além da medida. Incapaz de ser medido. Por quê? Porque nós não somos isso aqui, nós somos isso aqui também. Mas isso aqui, esse corpo físico, ele está dentro de uma massa energética muito maior, muito mais ampla e sem medida. O nosso corpo ele só é assim, você só está me vendo assim através de um aparelho que você também enxerga assim, porque existe uma conexão de tempo, espaço e dimensão que nós fomos educados, que nós fomos criados para ter. E por isso que nós temos essa massa densa e a força gravitacional que nós temos hoje no planeta Terra. Porque um dia nós desejamos medir tempo e espaço. Um dia nós desejamos medir quanto tempo você vive sobre a Terra. E aí nós achamos que pelo teste do carbono 14, nós podemos dizer exatamente quanto tem de vida alguma coisa. E nós achamos que somos capazes de dizer exatamente, por exemplo, quando que as pirâmides do Egito foram construídas. Pelo teste do carbono 14. Eu não entendi isso. Se as pedras que construíram aquelas pirâmides... Você consegue entender? Se o tempo não era medido igual agora, então por que essa contagem de tempo? Você consegue entender isso? Consegue perceber isso? O quão importante é isso? É muito mais profundo. Nós quisemos controlar, e porque nós quisemos controlar, tá? E porque nós desejamos controlar, e porque nós quisemos controlar, nós começamos um processo de julgamento e auto-julgamento, de polarização de tudo, nós começamos a fazer o quê? A nos adensar. E esse adensamento ele começou a produzir uma plasmificação. Nós começamos a nos plasmar e começamos a ficar pesados sobre a Terra. E começamos a sofrer a influência dessa gravidade. Então preste atenção, eu vou repetir a pergunta inicial para que nós possamos dar sequência. Que escolhas você está fazendo que está criando a realidade que nós estamos vivendo hoje? Você já percebeu que quem está vivendo e fazendo a diferença de verdade não está atirando pedras e nem alimentando fogueiras? Interessante isso? Eu falei isso para você porque uma coisa que me veio hoje, eu achei bem importante eu conversar com você, porque foi uma ilusão que eu me permiti sofrer e que muitos sofrem também. Quando eu fui fazer meu curso de numerologia cabalística, há 3 anos atrás, sim, eu sou numerólogo há 3 anos, eu estudo cabala desde os 12 anos de idade. Eu comecei a estudar cabala com 12 anos. Mas eu me tornei numerólogo só 3 anos atrás. 2 anos e meio, 3 anos. Tá? Nesse momento da minha vida, foi uma coisa extraordinária. Eu percebi, eu acreditei que todos os judeus, mesmo eu tendo estudado cabala judaica a minha vida inteira, eu achei, porque meu professor na época o disse para mim, afirmou para mim isso, né? Claro, ele queria vender. Que todos os judeus eram ricos porque todos eles tinham numerologia cabalística. E não é bem assim que funciona. Todo judeu é um cabalista em potencial, todo judeu estuda a cabala. A vida do judeu é viver dentro da cabala, mas não necessariamente todo judeu conhece numerologia cabalística. Eu tenho clientes judeus que não têm. Não tem mapa numerológico, não conhecem numerologia cabalística, e eles riem quando a gente fala a respeito de numerologia cabalística no meio dos judeus. Porque tem muito poucos judeus que conhecem e que praticam numerologia cabalística. Os que praticam são excelentes, são exemplares. Mas tem muito poucos. Do mesmo jeito que muitas vezes eu errei também, porque eu repeti frases que pertenciam ao meu professor. Quando eu falei, por exemplo, que o Bill Gates tinha mapa numerológico, e aí eu fui, depois disso, consultar o nome do Bill Gates e descobri que ele tinha sequências negativas que poderiam destruir a vida dele. Mas, Alfredo, então, qual a diferença entre numerologia e cabala? A numerologia surgiu a partir da cabala.
A numerologia surgiu muitos milênios depois da Cabala. A Cabala é dos primórdios. A Cabala, ela vem muito antes do Egito, muito antes dos essênios. Ela só foi compilada, formatada por Hermes, e ali ela veio passando, enfim, por inúmeras compilações e nomes diferentes, que eu também não vou dar aula de história agora para vocês, tá? Mas ela teve vários nomes até que nós começamos a chamar de Cabala a partir do século XIX. É que nós começamos a chamar de fato de Cabala. Tá? Já ela começou lá nos primórdios da humanidade como Ordem de Melquisedeque. Na verdade, gente, a Cabala já existia. Tá? E tomem muito cuidado com livros de Cabala que vocês leiam. Muito cuidado com os livros de Cabala que vocês venham a ler, porque tem muito livro aí que é fantasmagórico, fantasioso, lendário, mítico, cheio de salamaleque, romantização desnecessária que não existe. Para começar, a cristianização da Cabala, isso não existe. Não existe Cabala cristã. O cristianismo pode viver dentro da Cabala de uma forma específica, mas não existe Cabala cristã, existe Cabala e ponto final. Como também não existe Cabala religiosa. Por isso que eu estou falando que não existe Cabala cristã. Não existe Cabala... Por exemplo, eu estudei Cabala judaica, mas porque é a forma dos judeus enxergarem a Cabala. Mas a Cabala ela não tem religião. Por isso que eu disse, a Cabala cristã pode existir? Pode. É a forma dos cristãos enxergarem a Cabala. Mas se os cristãos têm um Salvador, acreditam em Jesus, né? A não ser os cristãos gnósticos, que aí é uma outra situação, outra completamente diferente, né? Que também não estamos aqui para falar hoje. Tá? Mas, a não ser esses, aqueles que acreditam que Jesus Cristo foi o Cordeiro imolado e ele foi o Salvador, eles não podem se dizer cabalistas, eles não podem se dizer estudiosos da Cabala, porque para você entender a Cabala, você não pode dizer que existe um Salvador, um Jesus Cristo. Isso não existe. Para um bom cabalista, para uma pessoa que estude e que viva dentro da Cabala, isso não existe. Para um bom cabalista não existe religião. Para um bom cabalista não existe esse negócio de sociedade secreta. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Tá? Não existe sociedade secreta, não existe ordem iniciática. Isso os homens criaram. Foi uma criação humana, não foi uma criação da Cabala. Não foi uma criação divina. Foram agremiações que a humanidade criou para poder controlar uns aos outros, para poder ter fama, sucesso. Haja vista aí os últimos 200 anos a quantidade de ordens rosacrucianas que surgiram aí, e telemas, e alestecroles, e não sei o que froles, e não sei o que croles. Que o povo inventa a todo instante, a toda hora, se inventa uma sociedade secreta. Se inventa uma comunidade. E a Cabala não está em nenhuma delas. Não pertence a nenhuma delas. Ela pode estar lá porque eles se apropriam do conhecimento cabalístico para utilizarem nas suas sendas iniciáticas. Mas a Cabala não precisa de iniciação. A Cabala precisa de estudo e vivência. Por quê? Agora você vai entender qual a diferença entre numerologia cabalística e Cabala. Cabala significa receber. A palavra Cabala do hebraico significa receber. Tá? Então, o que é a numerologia cabalística, Alfredo? A numerologia cabalística foi uma forma que o homem encontrou. Já vou repetir, eu não vou ficar falando quem foi que montou, quem foi que criou, quem foi que inventou, porque eu não estou aqui para dar aula de... Hoje não estou aqui para dar aula de história. A gente vai falar isso no segundo momento. Tá? A numerologia ela foi criada num dado momento em que a Cabala foi necessária se expandir a matemática da Cabala para melhorar a vida humana. Então, se a Cabala é receber, a numerologia cabalística é o que ensina você a receber. Porque você não está acostumado a receber. Você não foi educada a receber. Você não foi ensinada a receber. Você renega quase tudo na tua vida. Você renega, a princípio, você foi ensinada a renegar teu próprio corpo. Aliás, eu estava lendo um livro que eu recebi de presente. Eu faço parte de um grupo e eu recebi um livro de presente. Deixa eu até ver se eu consigo enxergar o nome do abençoado do livro aqui, que eu vou falar o nome para vocês não perderem tempo de ler essa merda desse livro. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar o raio do livro aqui, gente.
Não vou conseguir achar o nome aqui, mas quem quiser depois me pergunta que eu passo para vocês, porque assim, tem umas coisas que não dá para acreditar. Que é um livro que começa renegando totalmente o corpo físico, renegando a matéria. Entendeu? Dizendo que o que nós temos, o corpo físico, a matéria é má. É o mal da humanidade. Então, o desejo do extermínio, né? Aí você para e você pensa assim, oi, onde está a cabala nisso? Né? Quem foi o infeliz que leu dessa forma e interpretou dessa forma? Mas enfim, a gente tem por aí os pentecostais interpretando a própria Bíblia do jeito que eles bem entendem, etc. Então, na verdade, muita pouca gente interpreta a Bíblia como deve ser interpretada, né, gente? O que a grande questão é que quem conta um conto aumenta um ponto. Por isso, gente, que vocês não vão mais ouvir o Alfredo falando que o Alfredo participa de uma sociedade assim, que o Alfredo... Não. O Alfredo é um espírito livre e universalista. A divindade na qual eu acredito é a divindade da primazia universal. Por quê? Porque eu acredito na Cabala, receber, e na numerologia cabalística, aprender a receber. E quando eu aprendo a receber, eu me torno um só com a matriz. Eu me junto à matriz. Por quê? Porque quando eu aprendo a receber primeiro de mim mesmo, eu encontro aquela centelha, sabe o bóson de Higgs? Sabe essa partícula de Deus que o pessoal está tentando desenvolver, porque uma pequena partícula é capaz de alimentar uma cidade inteira por um ano, a energia produzida por ela? Pois é, você tem uma partícula dessa, você tem um bósonzinho desse dentro de você. Olha que legal. Você tem um bósonzinho desse dentro de você. Por isso que você é capaz de ficar vivo por anos e anos e anos e anos, porque você é alimentado por uma força energética que é produzida dentro de você. Eu não estou falando que você tem a partícula de Deus igual aquele negócio que se explodir mata metade do planeta. Não é isso, gente. Mas você tem a partícula de Deus, a centelha, o sopro, a possibilidade, o poder. Olha que extraordinário isso, oi? Você está entendendo o quanto isso é incrível, o quanto isso é magnânimo? Então, diferença entre numerologia cabalística e cabala. Cabala é receber. Numerologia cabalística é o estudo de como receber. Então, você entende como receber para você poder se unir. E como diz a minha querida Dona Sete Rosas, quem divide subtrai, quem reparte multiplica. Então, quando você compartilha, quando você entende esse compartilhamento em uníssono, você passa a multiplicar coisas boas na tua vida. Isso é a diferença complementar entre a cabala e a numerologia cabalística. Entendeu? Como seria, nesse momento, você aproveitar aí, pegar o link, e o pessoal que está ao vivo clicar aqui no... Aqui, cadê meu dedinho aqui? Clicar aqui no aviãozinho e compartilhar com todo mundo, mandar para todo mundo, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas com o nosso oráculo da semana. E por falar em oráculo da semana, vamos seguir adiante, né? Porque, afinal de contas, a gente tem muita coisa para conversar hoje ainda. Hoje, a personalidade escolhida para a gente conversar hoje, eu adoro. Eu gosto muito dela, até porque, assim, ela foi uma das maiores cantoras da minha época, né? Uma das maiores cantoras que esses últimos 30 anos vivenciaram, puderam ouvir. Nós vamos falar hoje sobre Amy Winehouse. Amy Winehouse foi uma mulher extraordinária, nascida no dia 14 de setembro de 1983, de uma família de artistas, de cantores e compositores, e que viu sua carreira iniciar por volta do ano de 2002, vamos dizer, que foi o primeiro contrato que ela teve profissional, como cantora profissional. Até então ela cantava cantava em barzinho, essas coisas assim. Então, em 2002, por causa da voz dela, o jeito dela extraordinário, ela recebeu um contrato da Island Records, que era uma gravadora inglesa, e então ela foi lançada como cantora, mas ela só começou a fazer sucesso mesmo em 2005, se não me engano, quando ela lançou o álbum Back to Black. Quem que não conhece, né, dessa nossa geração, quem não conhece, ou pelo menos já não ouviu
a música Back to Black de Amy Winehouse, né? Vamos conversar um pouquinho agora sobre, eu estou virando aqui porque eu estou olhando aqui para o texto, tá, gente? Vamos conversar um pouquinho agora sobre os números da Amy, né? A Amy nasceu no dia 14 de setembro de 1983. O número de destino dela é o número 8. E olha que extraordinário isso, gente. O número 8 fala sobre a direção geral da existência dela, tá? No plano da vida física, ela teria muito esforço, ativo e consciente, para poder restaurar o equilíbrio que ela percebia estar em falta à volta dela, ou seja, uma eterna busca, uma eterna ausência de alguma coisa, uma eterna lacuna a ser preenchida. Na verdade, ela tendo destino 8, ela tinha uma propensão muito grande a qualquer outra coisa que não fosse necessariamente o caminho da música. A não ser que ela usasse a música para transformar pessoas, que não foi exatamente esse o caso dela, né? É o destino do poder. Olha que extraordinário. Do poder exercido para o progresso e a justiça. Em geral, as áreas que requerem essa restauração do seu equilíbrio para o bem e o progresso de todos estão em conflitos de poder. E os mais fracos dependerão de sua atuação política para que a justiça, pois o progresso sem justiça é mera ganância dos mais fortes sobre os menores. Olha que extraordinário isso. A gente começa, para quem lembra da vida dela, né, a Amy, ela sempre viveu entre o alcoolismo e as drogas e a vida social, e ela, apesar de ter sido uma pessoa extremamente importante e famosa na época dela, né, ela morreu muito cedo, morreu aos 27 anos de idade, né, sem deixar um grande legado além da sua própria música, né? E aí a gente vai entender um pouquinho por que isso aconteceu com a Amy, vendo as sequências negativas que a Amy carregava em si. Para começar, a Amy, ela vivia, na época dela, ela vivia sob o arcano 56. Ela viveu sob o arcano 56 os últimos anos da vida dela, né? E mulher teimosa que era, o arcano 56 fala justamente do aprendizado em ouvir os outros, em perceber os outros, e não era o caso dela, porque ela era uma mulher extremamente teimosa, muito orgulhosa, né? E muito direcionado também com relação às sequências negativas que ela carregava, que traziam muitos problemas para ela, inclusive as questões de alcoolismo, questões de fígado, questões cardíacas, enfim, uma série de problemas que vieram a desencadear de fato o problema que levou ela ao óbito aos 27 anos de idade no ano de 2010. Esse ano está fazendo 10 anos que ela faleceu, gente. Fez 10 anos, na verdade, né? Que ela faleceu. No ano de 2010, ela nos deixou aos 27 anos de idade, tendo sido uma criatura extraordinária, incrível e muito especial. Deixa eu confirmar se foi 2010 mesmo. 2011, perdão. Tá? Mas ela faleceu antes de completar 27 anos, na verdade. Antes de completar 28. Ela faleceu aos 27 anos. Né? Mas olha que interessante, gente. Ela poderia ter sido uma pessoa extraordinariamente diferente se ela tivesse modificado, se ela tivesse trabalhado, por exemplo. Eu vou pegar aqui para você dar uma observada. Nós vamos pegar aqui e vamos... O nome dela de batizado era Amy Jade Winehouse, que foi o nome que ela carregou até o dia da morte dela, né? Era a assinatura que ela tinha. E aí, se você percebe, se ela tivesse usado somente Amy Winehouse, ela já teria melhorado bastante, porque ela teria ficado somente com uma sequência. Mas, de qualquer forma, ela precisava mudar, ela precisava ter modificado muita coisa na vida dela para poder ter observado uma grande mudança. Infelizmente, o nome dela não ajudava muito nessa observância, nessa mudança que ela poderia ter tido na vida dela em questão de sucesso. Então, ela alcançou fama, ela foi muito afamada, mas, infelizmente, os problemas das sequências negativas, a negatividade do nome que ela carregava,
tá? E se você não vai lembrar muito bem, eu vou te contar agora. Winehouse significa, mesmo em inglês, casa do vinho, né? Ou lugar onde se bebe. Então, a potência, o peso do próprio nome também tem uma grande influência, tá? Os nomes de nós todos têm uma grande influência, como por exemplo o meu nome, mesmo ele tendo trocado a sua numerologia para que eu pudesse ter uma vida mais tranquila, para que eu pudesse observar o caminho do meu sucesso, mas ele continua significando elfo conselheiro. Ou seja, eu sou aquela pessoa que os outros procuram para encontrar conselhos, para encontrar melhor caminho, para que eu possa iluminar magicamente, enfim, cabalisticamente, o caminho para que essas pessoas encontrem o seu próprio caminho. Entendeu? Então, assim, o teu nome tem um peso muito grande. O meu nome de batismo tinha um peso muito... E era grande demais, porque além de eu ser o conselheiro, eu era aquele grande governante, mas aí eu tinha um monte de sequência negativa no meu nome que fazia com que eu fosse governante da vida dos outros, não da minha. E aí todo mundo que passava pela minha vida prosperava, ia para frente, caminhava, era tudo uma bênção, e eu continuava lascadinho. Você está entendendo por que eu resolvi mudar de estratégia? Por que eu adaptei minha assinatura? Por que hoje eu já fui Fred Lima, eu já fui Alfredo Guetem, eu já fui um monte de... E se precisar eu mudo novamente meu nome, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum em mudar a minha assinatura novamente. Por quê? Porque eu quero o melhor para mim. Porque se eu estiver tendo o melhor para mim, eu vou poder dar o melhor para os outros. Então aí é onde está a grande coisa. A grande potência de hoje em dia. O que trouxe, qual que a numerologia da M traz para nós nesse momento para poder entender quem ela foi? Ela foi uma pessoa que tentava agradar aos outros em detrimento de si mesma. Ela foi uma pessoa que privilegiou aos outros, mesmo sendo teimosa, arrogante e orgulhosa. Ela sempre foi uma pessoa que foi assim porque ela queria que os outros a vissem. Ela queria ser visto, ela queria ser vista, ela queria pertencer. E o seu nome pesava muito, por quê? Porque ela tinha a questão do peso do seu próprio nome. Quando ela começou a fazer fama, e isso foi uma questão muito séria que não foi observada na época, até porque quem assinou o contrato com ela não estava nem aí para a vida pessoal dela, eles queriam saber de ganhar dinheiro nas costas dela, tá? Porque quando ela assinou o contrato, ela já era alcoólatra. Quando ela começou a adquirir fama, a alçar fama, ela já era alcoólatra. Porque ela cantava em casa noturna, ela cantava na noite. E como cantora da noite, ela começou a cantar na noite na adolescência. E como cantora da noite, na adolescência, ela já era alcoólatra, já tinha tido contato com drogas. E ninguém foi capaz de dizer assim, não, a gente vai assinar contrato com você, mas você vai tomar cuidado, você vai passar a se cuidar. Não aconteceu isso, não rolou essa situação. Por quê? Porque o interesse das outras pessoas que estavam próximas dela era tirar proveito do que ela podia lhes oferecer. E ela, numa situação, e aí a numerologia dela fala muito disso, porque ela tinha uma necessidade muito grande que as pessoas pudessem vir para ela, ela carregava uma impressão 1, ou seja, as pessoas vinham até ela, porque ela tinha aquela impressão de liderança, quando na verdade o que motivava ela não era a liderança, ela não queria ser líder. Tá? Ela provocava uma impressão de liderança, fazia com que as pessoas viessem até ela, foi isso que ajudou muito ela a ter, foi isso que ajudou a Amy a ter fama, não sucesso. Tá? Porque ela imprimia nas pessoas o sentido de que as pessoas deviam vir até ela, deveriam gostar dela, podiam gostar dela. Tá? Mas aí tem um problema, a expressão dela era 6 e a motivação dela era 5. Não era uma expressão de alguém que fosse alcançar sucesso. Por quê? Porque ela era extremamente indecisa, as outras pessoas dominavam ela, decidiam por ela, ela preferia que fosse assim, porque a motivação dela era 5, e a motivação 5 não deixa com que você tenha uma voz firme a respeito da tua própria vida. Tá? E veja, gente, eu não estou falando que seja um número ruim, você precisa equilibrar esses números para que você seja o melhor que você possa ser
na situação em que você se encontra naquele momento. Isso é muito importante de ser levado em consideração na hora que a gente faz o teu mapa numerológico cabalístico. A numerologia cabalística ela existe para isso, para que você tire essas inconformidades. Ela deveria, por exemplo, ter uma expressão 1, uma impressão 4, por exemplo. A motivação dela até poderia ser 5, mas ela tinha que ter uma expressão 1 e uma impressão diferente. Poderia ser um 7, poderia ser um 4, entendeu? Mas ela tinha invertido. E como isso não foi modificado, entendeu? Isso tudo acarretou a vida, acarretou a permissão e também as escolhas que ela fez, que levaram ela a ter a vida que teve e o fim de vida tão precoce que ela teve. Ah, mas todo mundo morre quando tem que morrer. Eu sempre falo isso. Sim, todo mundo morre quando tem que morrer. Por quê? Porque as tuas escolhas criam a tua realidade. Olha que interessante isso, tá? As tuas escolhas criam a tua realidade. E como que é isso? Aprende a escolher. Como que eu faço? Aprende a escolher. Ai, que delícia que vocês estão todos aqui comigo, meus amores. Muito bom ver vocês aqui. A Ivone, a Adriana. Adriana, eu tô tentando ligar para você, não consigo, Adriana. Você precisa entrar lá e me mandar no direct o teu novo número de telefone, que eu não tô conseguindo falar contigo naquele WhatsApp antigo que eu tinha, tá bom, princesa? Vamos lá, Angélica, Douglas, Marinella. Valeu, gente. Vamos continuar, vamos seguindo adiante. Vamos embaralhar o nosso oráculo aqui, o nosso tarô, para que a gente possa tirar os nossos conselhos para a nossa semana, para a gente ver como é que vai ser mais essa semana de isolamento. Gente, tomem cuidado com essa abertura de comércio, tomem muita cautela, tenham muita cautela com essas coisas. O oráculo só tem trazido pedido de cautela, pedido de atenção. Apesar de todas as coisas boas que ele tem trazido para nós, ele tem trazido coisas boas, contanto que nós tomemos as devidas precauções para a manutenção da nossa saúde e integridade física. Tá? Obrigado, Ivone. Não se esqueçam disso, gente. Máscara, sim. Álcool em gel, sim. Banhozinho, sim. Lava a mãozinha, sim. Fica viciado, fica maníaco, só por enquanto. Entendeu? Mas também não precisa viver em função da doença, porque senão ela vai dar um jeito de vir com um passarinho. Na pata de um passarinho. Não chama as coisas para perto de você. Somente se previna. Porque a prevenção é muito melhor do que o tratamento, gente. Vocês sabem disso. É muito melhor prevenir uma cirrose do que esperar a cirrose estabelecer. Porque depois que a cirrose se estabelece, você perdeu o teu fígado ou adquiriu um câncer e perdeu a tua vida. Dá para entender como é melhor prevenir? É por isso que existe terapia, gente. Por isso que o Alfredo Lima está aqui. Tá bom? Vamos lá, meus amores. Uou! Vamos lá. O que o oráculo traz para a nossa semana? Vamos lá. Vamos lá. Gente, fiquem com a gente até o final, porque tem muita coisa boa, tá? Eu ainda não terminei o assunto com vocês, tem mais coisa além do oráculo para falar com vocês. Tem uma surpresa super legal, um presentão super legal que eu vou dar para vocês, tá? Essa semana, para a gente poder conversar mais profundamente, mais seriamente, tá bom, meus amores? Uma semana para se pensar no que fazer no nosso trabalho. Uma semana para se organizar e observar os grandes desafios que nós temos a cumprir para exaltar e enaltecer o nosso trabalho da melhor forma possível. Por quê? Porque se nós tomarmos os devidos cuidados e tivermos foco, primordialmente foco em todas as nossas decisões, foco naquele caminho que nós precisamos trilhar e caminhar. Gente, não adianta você olhar assim, eu quero ir para lá, mas sentei aqui e fiquei esperando alguém me levar, alguém me carregar, sabe? Não tem disso. Se você quer ir a algum lugar, você tem que ir. É a mesma coisa que aqui em casa eu ficar pensando assim, que vontade de comer uma macarronada, um macarrão à parisiense.
Não sei por que me veio esse nome agora. Mas eu tô, ai, que vontade de comer um macarrão parisiense. Eu ficar só pensando. A gente vai lá, compra o macarrão, faz. Então, no meu caso, que meu marido é cozinheiro, eu simplesmente posso ir lá, comprar os ingredientes e falar assim, meu amor, você pode, por favor, fazer um macarrão parisiense para nós? Ah, eu não gosto de macarrão parisiense. Você pode fazer para mim? Eu tô com vontade. Você tá entendendo? E tem que haver um movimento, gente. Pelo amor de Deus, como é que você pode querer fazer alguma coisa na tua vida se você não põe em movimento? E aí é que o oráculo ele traz muito nítido isso, é você brigar com você mesma. É você bater de frente com você mesma, com a imagem do teu espelho e dizer, ops, você está fazendo? A gente volta lá no assunto. Olha que interessante, o oráculo levando a gente de volta ao primeiro assunto da live. Que escolhas você está fazendo que estão gerando, criando a realidade que nós estamos vivendo atualmente. Todo mundo, presta atenção, vou repetir, todo mundo, o mundo inteiro é preguiçoso, deseja milhões de coisas, mas não dá um passo em direção à fogueira para conquistar os seus sonhos. Aí veio o isolamento, todo mundo reclama que está isolado. Nós já tínhamos nos isolado. Porque o mundo virou terra de cego há muitos anos, gente. O mundo inteiro virou terra de cego. Aí o povo acha, ai não, porque fulano enriqueceu, ele é vagabundo. O outro agora, eu estava lendo o blog do Paulo Coelho ontem, e o cidadão estava xingando o Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho postou um negócio bonito sobre humildade. E aí o cara xingando ele no próprio blog do cara, coisa mal educada, xingando o cara no próprio blog dele, dizendo que, para o senhor é muito fácil, o senhor está no meio de uma cobertura em Paris. O cara falando que o Paulo Coelho mora em Paris, nem mora, o Paulo Coelho mora em Madrid. Mas enfim, porque o senhor está aí no alto de sua cobertura, ganhando milhões por mês. Sim, por quê? Porque ele é o cara que tem olho no meio do monte cego. Em terra de cego, quem tem olho é rei. E o planeta inteiro virou terra de cego há quase 100 anos atrás. Por quê? Porque todo mundo ficou preocupado em ter religião e não em aprender, em ter sabedoria, conhecimento. Todo mundo preferiu os mistérios. Eu brigo, gente. Eu brigo com todo mundo que vem me falar de ocultismo. Ah, você é cabalista? Sou. Ah, então você é ocultista. Não sou ocultista porque hoje em dia não existe mais nada oculto. Hoje em dia tem internet. Não tem como nada ficar oculto hoje em dia. Todo mundo está escancarado. O negócio hoje em dia é fofoca. Todo mundo é arregaçado, é escancarado. Então para com essa putaria de ocultismo. É a mesma coisa vocês, gente. Prestem atenção, olhem no espelho e digam, eu sou capaz de tudo. Eu não procuro o certo e o errado de mim. Eu procuro o melhor de mim, o melhor para mim. Não tem certo e errado, não tem bom e mal, não tem bem e mal, não tem bom e ruim. Para com isso. Quando você entender isso, e essa semana é uma semana para você observar isso, essa semana é uma semana que o oráculo te impele a você olhar para dentro e perceber o quão espiritual o dinheiro e o trabalho são, para que você possa ter uma vitória necessária. A vitória que você precisa ter para quando essa putaria desse isolamento acabar, essa merda desse Covid for pro inferno, a gente possa voltar para a nossa vida diferente. Você está em isolamento e pretende voltar ao normal quando isso acabar? Desculpa, isso não vai acontecer. E prepara, ó. O eremita trouxe mais isolamento para nós. Esse é o novo normal. Aprenda isso. Esse é o novo normal. As pessoas estão aprendendo e nós vamos ficar, ó, eu vou mostrar de novo. O eremita fecha o oráculo dessa semana mostrando que o isolamento ainda é necessário e que vai perdurar. Sim! O oráculo está falando em isolamento. O oráculo está falando de isolamento, está mandando você ficar em casa. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Ok, encontre uma forma de viver, de trabalhar, sem se expor ao risco. Gente, eu vivi a época da pandemia da AIDS nos anos 80 e 90. Eu vivi. Aliás, eu sou nascido e criado na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Uma cidade com um dos portos mais importantes do país e que na época foi considerada cidade de risco, campeã nacional
em número de casos de AIDS e de contaminação por HIV. Eu vivi isso. Eu vivi lá atrás. E depois, já final da minha adolescência, com 17 para 18 anos, eu trabalhei em movimento social. Eu me dediquei 10 anos quase a movimento social que trabalhava diretamente com populações vulneráveis, populações de vulnerabilidade ao contágio por HIV e AIDS. Eu trabalhei com população de pessoas que vivem com AIDS, que viviam com AIDS. Trabalhei muito tempo com isso. E eu entendo quando se fala em grupos de risco. Na época era ofensivo, porque grupo de risco era segregativo. Hoje em dia não. No caso do Covid não é segregativo. É protecionismo mesmo. Pessoas idosas, crianças que não têm capacidade e condições de suportar o tratamento, precisam, porque o tratamento, gente, entendam, o tratamento do Covid, ele não é um tratamento para cura, ele é um tratamento paliativo na esperança que o corpo vença o vírus. Então você tem que ter uma saúde de ferro, porque não existe ainda vacina, não existe medicamento. Olha, eu sempre falo, o nosso corpo é o laboratório mais completo e complexo que existe. Por que idoso sofre mais risco de morte por Covid? Porque é necessário. Por quê? Porque a maioria dos idosos não foram acostumados a cultuar este corpo laboratório. Porque o tratamento para o Covid é isso. É um tratamento paliativo que faz com que a pessoa seja capaz de respirar, principalmente no caso do respirador mecânico. Ele possibilita que a pessoa continue respirando enquanto seu corpo produz sua própria cura. Gente, é isso que é o tratamento do Covid. Por isso que as pessoas ficam, às vezes, 40, 50 dias internados na UTI. 40 dias, às vezes, em respirador mecânico. E, incrivelmente, por que tem muito idoso? Semana passada eu vi lindamente uma senhora de 104 anos que se livrou do Covid. Por quê? Porque se ela chegou aos 104 anos, gente, é porque ela chegou confiando no corpo que ela tinha, confiando nesse laboratório extraordinário que ela carrega, que ela tem, que é o corpo dela. Então, qual é a escolha que você está fazendo na tua vida hoje que está criando essa manutenção dessa realidade? Vai acontecer uma grande virada, mas para que aconteça essa grande virada, o oráculo fala, mantenha-se em casa. Segure a sua perereca e fique em casa. Saia quando for extremamente, estritamente necessário. Consegue perceber o quanto isso é importante, gente? Não sai sem máscara. Se puder sair com blusa de manga, saia com blusa de manga. Sabe? Se proteja, se defenda, sei lá, do jeito que tua intuição for melhor. E conversa com teu corpo. Pede para que o teu corpo seja possível, seja capaz de mais saúde, de mais consciência, de vencer a inconsciência e a anticonsciência que possa existir à tua volta, para que você seja melhor e mais saudável, para que a gente passe por essa melhor. A não ser que vocês sejam favoráveis, que 1/3 da população mundial faleça mesmo. Se vocês realmente quiserem, se vocês realmente forem dessa visão de que 1/3 da população mundial precisa morrer, então tudo bem, podem sair à vontade, porque aí vocês vão estar nesse bolo aí dos que vão morrer. Eu vou continuar aqui cuidando da minha saúde, da minha vida, tranquilo, cuidando do meu marido também cuidando de mim, e assim a gente vai continuar, porque nós vamos sobreviver. Nós vamos passar por essa. Agora, você quer que 1/3 da população mundial morra? Colabora nos números e já sai de casa agora, já vai dançar, já vai festar. Você consegue entender a profundidade disso, gente? Quais são as escolhas que você está fazendo, que estão criando a realidade em que você está vivendo hoje? Vamos parar de procurar o certo e o errado, o bom e o ruim, de procurar culpado. Vamos parar de julgar as coisas e vamos pensar e fazer e procurar e produzir o melhor de nós mesmos, para nós mesmos e para todo o universo. Porque quando você manda o melhor para o universo te manda 3, 4, 10 mil vezes melhor para você. Confie nisso. Confie muito nisso. Tá bom? Esse é o recado do oráculo dessa semana. Preste atenção. Vou repetir resumidamente.
Semana de olhar para o trabalho e de fazer as adaptações necessárias no teu trabalho e para que o teu trabalho não pare, encontre alternativas para que o teu trabalho circule, gire, vibre e faça o teu sustento sem que você deixe de se prevenir e de proteger os outros de qualquer nível de contágio. Fechou? Tá lindo, 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 lindo. Agora eu quero fazer um convite para vocês. É o seguinte, gente. Terça-feira, amanhã e terça-feira, eu tenho um convite para fazer para vocês, tá? Na terça-feira, amanhã eu estou falando amanhã porque amanhã eu vou explicar melhor, mas na terça-feira nós vamos ter um aulão às 21 horas, eu quero encontrar você, para um aulão lá no YouTube, tá? Por que eu estou falando que amanhã eu vou explicar? Porque eu vou liberar o link, de inscrição, tá? Para você poder entrar no aulão, porque o aulão vai ser fechado, tá? Mas vai ser gratuito. Vai ser um super mega aulão gratuito, mas vai ser fechado no YouTube. Sobre o que é que nós vamos falar na terça-feira? Nós vamos falar sobre os 7 raios cósmicos e a numerologia deles, tá? Porque de onde foi que o Alfredo encontrou essa potência dos raios cósmicos dentro da Cabala? Como eu sempre falo para vocês, a Cabala é o dicionário do universo para quem sabe ler. Então foi da Cabala que o Alfredo tirou essa potência, essa extraordinária potência dos raios cósmicos universais. Então na terça-feira à noite, 21 horas, nós temos um aulão marcado. Amanhã vai estar disponível amanhã ou daqui a pouco, assim que eu liberar o link, vai estar disponível para vocês se inscreverem, tá? No aulão, para vocês se inscreverem no aulão, vocês vão ter que entrar no grupo do Telegram, no nosso canal do Telegram. Ah, eu não tenho Telegram, Alfredo, não tem problema, entra no grupo de lembrete do WhatsApp, que também vale, mas aí você não vai receber os mesmos privilégios do pessoal do Telegram, infelizmente, né? O grupo do WhatsApp é só lembrete. O que acontece? Você vai receber o teu link lá para você poder participar do aulão e o aulão vai ser fodástico. Não perca, esteja presente porque você vai aprender a manipular essa energia potencial cósmica na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta, tá? E lá dentro nós vamos conversar sobre a formação do terapeuta dos raios cósmicos. Então esteja lá que a gente vai conversar. Oi, Ju! Tem problema, você assiste o replay depois. Então esteja lá dentro porque você vai conhecer como que vai funcionar a formação de terapeuta em raios cósmicos. Tá bom, meus amores? Eu espero que todas vocês estejam aqui. Ó, seguinte, ainda não segue a gente no YouTube, o link tá na bio. Tem todos os meus links lá na bio. Daqui a pouquinho eu vou entrar lá e vou dar uma consertada. Tem um monte de link, eu preciso arrumar alguns links, mas os links que estão lá estão funcionando. Então vem pra cá, segue a gente e fica conosco, tá bom? Essa semana tem muito mais novidade. Fica atenta porque amanhã libera a lista e a pauta do aulão, mas só para quem tiver cadastrado no grupo de lembrete e no canal do Telegram. Presta atenção, hein? Beijo para vocês e até o nosso próximo Oráculo da Semana.